Então, este gráfico, ele mostra, no eixo X a gente tem salinidade, e no eixo Y a gente tem temperatura. Porém, é muito importante perceber que esse não é um gráfico de temperatura, dependência da temperatura com a salinidade de uma forma geral. Não. Ele mostra duas funções. Ambas são, vamos dizer assim, tipos, temperaturas muito específicas e a relação delas com a salinidade. Então, não é que no mar a temperatura dependa explicitamente da salinidade. A salinidade é uma variável independente, a temperatura é uma variável dependente. Não, tá? Pelo contrário, no mar eu posso ter qualquer combinação de salinidade e temperatura, porque não é uma grandeza que controla a outra, são fatores independentes que controlam ambas, tá? O que a gente tem aqui é um gráfico que mostra duas temperaturas específicas, a temperatura de fusão e a sua dependência com a salinidade, e a temperatura de máxima densidade da água e a sua dependência com a salinidade, certo? Veja que esse gráfico, ele não tem nada a ver diretamente com o mar, no sentido de que ele pode ser feito a partir de um experimento de laboratório, tá? O que eu preciso? Várias amostras de água, uma série de amostras de água com diferentes valores de salinidade. Para cada uma delas, eu meço a temperatura em que a densidade é máxima e eu meço a temperatura em que congela ou dissolve, derrete. Entendido? Botem um sim por escrito ou falado, por favor, se tiverem entendido. E então, ok. Então vejam bem. Quanto à temperatura, vocês entenderam ou não? Quanto à temperatura, tá? Quanto à temperatura de máxima densidade da água, Nicole recebeu. Na ausência de sais dissolvidos, ou seja, para água perfeitamente doce, a máxima densidade ocorre a 4 graus. A água é muito atípica com relação a isso, tá? A maior parte das substâncias, elas têm a sua temperatura de maior densidade enquanto líquido, como a própria temperatura de fusão, tá? E o que causa essa diferença entre a temperatura de fusão da água doce e a temperatura de máxima densidade é a estrutura microscópica da água, ela ser uma molécula. No final das contas, a mínima energia dela vai permitir que ela se solidifique, não depende apenas da agitação térmica, mas depende muito fortemente de se atingir um estado de mínima energia com relação às ligações de hidrogênio entre diferentes moléculas, tá? Lembrando que está envolvido aí uma força elétrica, e essas forças são muito fortes, tá? Então, possibilitar um arranjo geométrico que minimize basicamente a repulsão entre os polos semelhantes às diferentes moléculas é o que vai permitir que a água congele, que esteja no estado de energia mínima e cristalize, tá? E não tanto assim a agitação térmica. Pelo contrário, um pouco de agitação térmica, e acontece que para a água, essa geometria não é uma geometria particularmente empacotada. Ela é uma geometria meio espaçosa, digamos assim, com hexágonos, e cada molécula tem um tetraedro de ligações, e isso não é muito empacotado. Já se eu tiver alguma agitação térmica, o que acontece basicamente é que essas moléculas conseguem, que ainda estão um pouco agitadas, elas conseguem vencer um pouco essas repulsas, digamos, e se aproximar um pouco mais do que essa geometria de mínima energia em termos das ligações de hidrogênio, tá? Então, por isso que a água doce, ela tem sua máxima densidade numa temperatura de 4 graus, enquanto seu ponto de fusão é 0. Por outro lado, quando a gente coloca o sal, explicando assim a química de uma maneira muito simplista, né? Quando a gente coloca o sal, imagina que você está tentando organizar aí
um bocado de bola de tênis, né? E você joga bolas de vôlei no meio dessa história aí. Então você não vai conseguir uma organização ideal, tá? Então já esse empacotamento que se consegue na água doce a 4 graus, com esse bocado de coisas maiores interferindo e com outra geometria interferindo, você não consegue esse empacotamento tão bom. Então, esse estado de mínima energia aí, ele não vai ser atingido. Então, realmente passa a ser mais importante para o empacotamento a falta de agitação térmica, progressivamente, até que para essa quantidade de sais dissolvidos, aí em torno de 25 gramas por quilograma, de fato, a temperatura de máxima densidade é a temperatura do ponto de fusão. Aí a água salgada, então, se comporta mais de uma maneira como as outras substâncias comuns, em termos, né? Porque o ponto de fusão da água, por ela ser polar, é muito mais alto do que seria para uma molécula com essa massa molecular que ela tem, que é bastante baixa, se ela não fosse polar. Basta comparar com o nitrogênio. Vocês podem depois procurar esses valores de ponto de fusão e de ebulição para o nitrogênio, tá? Bom, então, sendo dito isso, então, a pergunta é, a água a 4 graus, água doce, num lago de água doce, a água a 4 graus pode ser sobreposta por água mais fria em um lago, né, um lago de água doce, e esta situação ser gravitacionalmente estável? Então, a resposta é sim, pode, porque para água doce, na temperatura de 4 graus é que é atingida a maior densidade. Então, digamos que o ar esteja com temperaturas negativas, tá? Então, na hora que a água superficial, vamos supor que a água está vindo aí do verão para o outono, para o inverno, em latitudes altas. Então, ela vai caindo de temperatura progressivamente, à medida que o tempo vai passando. Na hora que a água superficial atingir 4 graus, e a água superficial é a que se resfria primeiro, porque ela é que está em contato com a atmosfera, então a água abaixo dela vai estar mais quente. Isso é instável, essa água ela vai estar densa, tá? Então ela vai cair para o fundo. E aí a água acima dela vai continuar perdendo calor, quer dizer, ela, vamos supor, não precisa mais chegar a 4 graus, porque 4 graus vai ser água de fundo, ela chegou a 3,7, ela vai ser mais densa do que a água que está abaixo, ela cai, e assim a água vai sendo, o lago vai sendo preenchido dessa maneira, com 4 graus sendo a temperatura do fundo, que é a água mais densa possível, e as camadas superiores, né, mais sujeitas à influência da interação com a atmosfera, podem estar mais frias, se a atmosfera estiver abaixo de 4 graus, certo? Sem problema nenhum. Essa situação pode ocorrer nos oceanos, a água de fundo ser de 4 graus? Não, porque nos oceanos a salinidade é tipicamente acima de 30 e alguma coisa gramas, 34, 33, 35 gramas por quilograma. Então, para esses valores de salinidade, a temperatura de máxima densidade da água líquida é a própria temperatura de fusão, tá? Agora, por sorte, o que acontece é que o gelo, quando o gelo se forma, então ele se expande, né? Ele vai ser menos denso do que a própria água a 0 graus, mesmo na presença de salinidade, porque aí sim ele precisa, né? Ele, para formar a estrutura cristalina dele, ele vai procurar esse arranjo, inclusive ele tende a expulsar o sal, porque ele está à busca da mínima energia, e aí o gelo vai flutuar. Então, o que acontece muitas vezes no oceano é que a água subsuperficial, ela não vai ter essa estrutura, a água mais profunda vai ser a mais fria. Porém, ela pode sim estar, e ela vai estar acima de 0 grau. Porque quando o gelo se forma, né, a partir do zero, ou da temperatura de fusão que seja para água salgada, pode ser abaixo de zero, como a gente vai ser abaixo de zero, como a gente vê aqui, né? Por exemplo, para valores de salinidade típicos do oceano, vai ser menos 1,2, alguma coisa assim. Então,
Então, o gelo vai se formar e ele vai flutuar e ele forma uma camada protetora que impede que a água que está abaixo dele perca ainda mais calor, certo?